O assunto é boi gordo, não é mercado do boi gordo. Eu vou falar sobre carnes, de uma maneira geral, começar esse assunto, no qual a gente vai conversar ao vivo com Maurício Nogueira. Mas olha só, nesta madrugada aqui no Brasil, o Departamento de Alfândegas, o site do Departamento de Alfândegas da China, trouxe uma informação bastante interessante. Isso porque teve o vencimento, expirou um acordo comercial entre Estados Unidos e China que atinge cerca de 1.000 unidades frigoríficas de carne de frango, de bovina e suína dos Estados Unidos para conseguirem levar os seus produtos até o mercado chinês, que é o maior consumidor do mundo. Então esse é um fator, expirou domingo. Então ainda não foi renovado. Isso atinge cerca de 2/3 ali das facilidades que existem dentro deste acordo e pode representar um impacto de 5 bilhões de dólares em relação a essas carnes. Isso pegando como dado inicial aqui em relação a esse bloqueio, ou provável bloqueio das carnes, uma vez que já existe um impasse tarifário entre Estados Unidos e China. E aumenta os desafios para o produtor rural agora, produtor rural norte-americano, dos Estados Unidos, agora atingindo a pecuária dos Estados Unidos de uma maneira geral. Se isso pode, de fato, acontecer e se isso de fato pode de alguma forma atingir o Brasil, seja na carne de frango, carne bovina ou carne suína, é o assunto de agora com Maurício Nogueira, que participa conosco ao vivo pela internet nesta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Maurício, é um fator que ocorre, inclusive esse acordo comercial foi feito no primeiro governo Trump, é a primeira fase que teve ali em 2020 desses acordos comerciais e agora ele expira exatamente dentro de um governo norte-americano com Trump como presidente. Qual que é a sua expectativa em relação ao que ele pode de fato acarretar e se isso pode de alguma forma beneficiar carnes brasileiras? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer estar aí com vocês. Bom, qualquer desfecho dessa relação que a gente tenha, seja ou os preços subirem por causa de tarifas e o pessoal continuar exportando, os norte-americanos continuarem exportando para a China, ou seja, a China diminuir a compra dos Estados Unidos ou bloquear uma parte considerável, até tudo, dependendo do cenário que a gente vê aí, nós temos um reflexo positivo na produção, nas exportações de carne brasileira. Hoje, somando todas as carnes, nós exportamos em 2024 quase 8 bilhões de dólares para a China, considerando o preço de saída aqui do Brasil, preço de entrada lá na China vai ser um pouco diferente, mais alto, e os norte-americanos mandaram quase 2 bilhões e meio. Então, o Brasil é o maior fornecedor de carne hoje da China, e se a gente separar aí a carne bovina, a gente exporta quase 6 bilhões para eles. Então, o que deve acontecer nesse cenário? Ou a gente aumenta a venda de carne para os chineses, direto para lá, pela saída dos norte-americanos, só que se os norte-americanos param de exportar para a China, a gente precisa entender o que vai acontecer com o produto dos norte-americanos. Hoje, Fabiano, se a gente analisar, embora os Estados Unidos sejam o terceiro maior exportador de carne bovina, eles importam uma quantidade maior de carne bovina do que exportam. Então, eles têm até um déficit na balança comercial de carne bovina em torno aí de 600 mil toneladas. Eles importam mais do que exportam. E o Brasil, os Estados Unidos foram o segundo maior comprador de carne bovina do Brasil ano passado. Os dois que passaram de 1 bilhão de compra de carne bovina do Brasil foram Estados Unidos e China. Estados Unidos aí com cerca de 1,3 bilhão importado de carne bovina nossa e a China com quase 6 bilhões. A carne bovina exportada para a China faturou mais ou menos 600 dólares a menos do que a carne exportada para os Estados Unidos. Então a gente precisa entender como é que fica esse jogo. Pode ser que a gente mande mais carne para a China e menos carne para os Estados Unidos. De qualquer forma, eu acredito que esse cenário, do ponto de vista de vendas de proteína, ele é positivo para o Brasil num primeiro momento. A gente tem que analisar, Fabiano, que todo esse jogo que está sendo
colocado agora para essa nova forma de... Nova não, né? Mas por uma retomada da forma Trump de negociar no mundo, também pode impactar custo de produção. Então, isso que nos preocupa aqui. Nós temos hoje o cenário de venda de commodities favorecido para o Brasil pela redução da competitividade norte-americana, mas também, por outro lado, a gente está preocupado com o aumento de custo de produção. Nesse cenário, hoje, a gente vê aí um fator provavelmente positivo para a venda de carne do Brasil. Maurício, eu não sei se a China está se tornando um parceiro comercial para diversos países do mundo, inclusive Brasil, ou se são os Estados Unidos que tornam a China um parceiro comercial melhor, de certa forma, com as medidas que tem tomado, né? Então, depende do ponto de vista, é uma coisa ou outra. Mas essas ações norte-americanas, de um ponto de vista geral, principalmente na compra, aquisição de produtos como carnes, como grãos, como fibras, tornam essa China um parceiro comercial melhor para países com o perfil do Brasil, do Paraguai e da Argentina, por exemplo? Eu acredito que momentaneamente a gente pode dizer que sim, Fabiano, mas vamos analisar a China, né? A China é um país que vem aumentando muito a renda per capita nos últimos anos, décadas até, vem se urbanizando bastante, vem modernizando inclusive os sistemas de produção deles, né? É natural que a China, com 1/5 das pessoas do mundo, mais de 1/5 estão lá na China, né? Então é natural que ela ganhe uma representatividade muito grande no comércio, sendo um parceiro interessante para todos os países. E é bom lembrar também, né, Fabiano, a China até um tempo atrás, ela era conhecida como um país de posicionamento de custo baixo. Então eu queria ir para a China para diminuir custo de produção, isso aí pensando mais na indústria que se moveu para lá, né? E hoje ela já é uma referência de engenharia, de alta tecnologia, de capacidade de fazer mais do que os outros países. Então, é um país extremamente interessante do ponto de vista de desenvolvimento. Nesse momento, claro, você tem toda essa bagunça comercial, que é o estilo Trump, né? Eu estou vendo várias análises, inclusive dizendo de forma radical, esqueçam tudo que estudaram sobre política, comercialização internacional, política internacional, né? E estudem os livros lá do Trump, a forma dele negociar. No final do dia, Fabiano, o que eu acredito que tanto os chineses, que também são bons em negociar, como o Trump, que tem esse estilo extremamente agressivo no primeiro momento, mas no final do dia, eu acho que a palavra dos dois sempre é pragmatismo, né? Então eu acho que tem um estresse muito grande nessa hora de negociar, mas no final do dia eles vão ser extremamente pragmáticos. E nesse ponto reforça a nossa posição como produtor e exportador de proteína. O Brasil é o país mais competitivo, né? Inclusive há quem questione, se os Estados Unidos não mandarem carne para a China, como é que o Brasil fica? Porque a gente manda carne, em teoria, gourmet não, desculpa, culinária e carne ingrediente, e os norte-americanos estão na carne gourmet, de maior valor agregado. Só que hoje, representantes das indústrias já estão questionando se essa hierarquia da carne ainda vale. O que significa que a gente poderia vender carne hoje com maior valor agregado para os chineses, ocupando o espaço dos Estados Unidos. Então, qualquer derrapada que algum produtor, exportador de proteína, no caso os Estados Unidos, deem no mercado internacional, o Brasil ocupa o espaço, com muita facilidade, com muita competência. E quando a gente fala de exportação, Maurício, eu não posso deixar de pensar nas medidas recentes que foram anunciadas aqui no Brasil pelo governo federal em torno de importações, né? Muitas dessas medidas em relação aos 11 produtos, na maior parte deles, inócuas, até porque o Brasil ou lidera exportação e produção ou é um dos grandes expoentes globais, mas que traz ali em torno dessa figuração alguma expectativa para uma população, que muitas vezes tem até o produto, mas tem alguns problemas que eu vinha mostrando agora há pouco, de inflação
e de empobrecimento, né? Uma queda na capacidade, poder de compra dessa população, porque o dinheiro vale cada vez menos no Brasil. Quando a gente olha essa relação vinculada a carnes, e carnes está dentro das medidas que o governo federal anunciou, qual que é a sua linha de pensamento quanto a uma medida dessa, já que o Brasil importa muito pouco, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americana, 99% do que a gente consome é do Brasil mesmo. Fabiano, poucas vezes eu achei que em quase 30 anos de mercado eu vi tanto consenso como houve em cima desse anúncio das importações. Nunca tinha visto tanta análise em consenso, né? Inócua, não vai fazer efeito nenhum, justamente pelo que você falou, né? Até teve uma analogia que o Rodrigo Albuquerque fez que eu achei engraçadíssima, né? É proporcional a importar gelo do deserto do Saara para diminuir o preço do gelo no mercado interno, né? Não tem sentido nenhum. Agora, quando eu analiso toda essa questão, a reação que vem aqui é preocupação imensa, né? Porque você tem uma escalada de discurso populista e com muita falta de sensibilidade, né? Parece que a realidade é algo que não está andando nem em paralelo com a cabeça hoje do executivo anunciando essas medidas. E aí, Fabiano, o que a gente tem que ficar aqui de orelha em pé no setor, né? E com todas as forças de liderança política, com imprensa, todo mundo tem que ficar atento para que não seja cometido um erro absurdo, como foi o das retenções lá na Argentina. E aí que está o preocupante. Se a gente aplica algo assim, dificultando as exportações, não as importações, as exportações, né? Uma medida é facilitar as importações, inócua, consenso. Outra seria o que toda hora vem, né, é colocado na mesa, mas não andou, felizmente, seria de dificultar as exportações. O que aconteceu na Argentina nesse momento, quando eles fizeram algo parecido? Você teve o desmonte da produção pecuária no primeiro momento, então você ofertou uma quantidade maior de carne, deu uma sensação momentânea, que durou lá 2 anos, de alívio na inflação, né, de aumento da disponibilidade interna de carne, e depois disso, os argentinos, todos os anos, tiveram cada vez menos quantidade de carne disponível. Então, o consumo per capita pré-retenções, que estava estimado em 63 quilos de carne bovina, por exemplo, lá na Argentina, caiu para a faixa de 45, 46 quilos hoje em dia, né? Então, a minha preocupação nesse momento é a escalada desse discurso e medidas populistas que causam, sim, um efeito de curto prazo. Então, entenda aí nas entrelinhas, período eleitoral ano que vem, né? E depois traz uma tragédia de longo prazo difícil da gente recuperar. Então, esse, no momento, é o que a gente tem que ficar mais de orelha em pé aí no setor, que, infelizmente, o risco é grande. Maurício, eu vou até pegando o carona no que você falou. Na semana passada, eu escrevi um artigo a respeito dessa questão, né, do que foi colocado, né, e principalmente de um projeto da bancada do PSOL aqui no Brasil. 3 deputados, uma deputada do Rio Grande do Sul, uma do Paraná e um deputado do estado do Rio de Janeiro, todos do PSOL. Eles proporam um projeto. Tá, vou ter que pegar o número do projeto, 48/2025, que estipula exatamente esse imposto, né, um imposto de retenção de 5%, uma medida que já começa com 5% e com uma variável de inflação no Brasil. O que uma coisa como essa pode, se alguém tiver coragem de implementar, o que isso pode acarretar? Porque esse projeto já foi da Cristina Kirchner, ela implementou e arruinou a época com a cadeia produtiva do país vizinho. O que pode acontecer no Brasil, que é muito maior do que a Argentina em termos de produção e relevância no mundo como grande vendedor de carnes bovinas? Fabiano, a palavra mais suave para descrever isso seria tragédia. E seria, assim, algo devastador para o Brasil, né? Nós estamos aí numa luta de décadas e intensificando nos últimos anos com toda a agenda ambiental focada na relação da pecuária brasileira com a questão de proteção. A gente colocaria tudo a perder. A pior vítima, a primeira vítima seria o consumidor. Aliás, é interessantíssimo a falta de preparo
ou a proporção da irresponsabilidade demagógica de gente como deputados de um partido como o PSOL, que se diz em defesa da sociedade, do mais pobre, do consumidor. É uma demagogia e uma irresponsabilidade junto absurda, né? O pior impactado seria justamente os mais pobres. A gente tornaria a carne proibitiva. E nesse cenário, você desmontaria todo investimento tecnológico. Então vamos analisar aí na nossa praia aqui, Fabiano, que é analisar pecuária, produção. Os sistemas mais tecnificados, os sistemas mais embasados em alta tecnologia e produtividade, ruiriam. Então a gente teria todo o investimento em alta tecnologia andando para trás. Tudo que a gente vem construindo de melhoria de solo, melhoria do sistema de produção, andaria para trás. A gente perderia tudo isso. Então, um segundo momento, né, desse processo todo de destruição, como foi visto na Argentina e foi visto também décadas atrás aqui no Brasil, né? Nós temos inúmeros exemplos de que isso não dá certo. O segundo momento seria todo o descaso com a questão ambiental. Hoje em dia, se você fizer uma análise econômica, uma análise bem feita, não essas feitas aí sem cuidado nenhum, sem critério nenhum, você vai ver, Fabiano, que é muito mais interessante do ponto de vista de rentabilidade do capital você aumentar a produtividade por área e trazer dinheiro para o teu negócio, né? Num cenário de destruição da viabilidade tecnológica, o melhor cenário econômico é avançar. Então você teria uma dificuldade muito maior de controlar o avanço da produção, aí sim extrativista, sobre uma área que deveria estar protegida. Então seria tragédia, é o mínimo que a gente pode falar de um resultado de uma política dessa que os deputados do PSOL trouxeram para a mesa, né?